nome é Ricardo Lopes Siqueira. Nasci em Campos do Goytacazes e hoje moro aqui em Gruçaí, terceiro distrito de São João da Barra. Tem mais ou menos 20 anos. Eu não vou dizer que eu sou um artista. Dizem que eu sou, né? Mas eu posso dizer sobre a pessoa Ricardo. A pessoa Ricardo é uma pessoa que gosta muito da vida, né, do esporte. Gosto de me alimentar bem. Gosto de uma boa piada. Sou formado em segundo grau técnico mecânica, porém, despertou essa vontade da arte e hoje eu aproveito o dom que Deus me deu para não só fazer a caridade, como também presentear os amigos. Bom, eu penso assim, é uma forma de você transmitir o seu sentimento íntimo para que as pessoas possam observar realmente quem é você. O interesse meu, ele vem da parte divina, porque a minha formação é segundo grau técnico mecânico, e sendo assim, automaticamente eu fui percebendo na minha pessoa essa facilidade. Não é como eu volto a falar, né, sobre esse assunto. Eu nunca admirei nenhum artista em específico, porque a arte para mim é mais ligada à natureza, né, e a partir daí eu percebi as pessoas que fazem esculpir madeira. Eu tenho essas pessoas como preferência, mas como um todo, né? Não tem especial. Esse foi um momento muito interessante na minha vida, que foi a partir daí que despertou de fato a minha vontade de praticar essa arte que Deus me deu, esse dom. Um professor me perguntou se eu podia apadrinhar uma criança no Natal, e ele ia se fantasiar de Papai Noel. Sendo assim, eu perguntei a ele qual a criança que tinha feito um pedido que extrapolou a parte financeira da média, né? E a criança tinha pedido a casinha da Barbie. E aí eu lembrei que quando eu era criança, eu ouvia as histórias de Jesus e dizendo que ele era filho de carpinteiro. E eu pedi muito a Deus que ele me desse esse dom de mexer com madeira. E naquele instante que o professor me fez aquele pedido, eu falei com ele que eu daria essa casinha da Barbie. Ele ficou assustado, mas como eu falei que eu daria, ele foi e colocou meu nome. Mas quando ele saiu, surpreso pelo olhar dele, eu fui na internet ver o valor da casa. E eram R$450. Não estava muito de acordo com a minha condição. Então eu lembrei do meu pedido quando eu era criança. Eu falei, Senhor, está na hora agora do Senhor ouvir o que eu pedi. E eu vim para casa e fiz a minha primeira casinha de boneca, né? E dei aqui de presente àquela criança. Para mim foi muito gratificante, porque apesar de eu gostar de criança, quem trabalha em escola, o profissional em si, ele acaba aprendendo muito mais do que a própria criança que está estudando. Eu aproveitei o tempo que eu estava em casa, né, para criar bastante. E nada melhor do que você, em um momento de isolamento como foi feito, proporcionado aí forçosamente, a gente pode até experimentar, apesar de eu não estar aposentado, eu pude experimentar dentro desses 2 anos o gostinho de estar aposentado. E agora, quanto à minha arte, eu aproveitei bastante para criar. Eu tenho uma arte em especial, até podia pedir ele para mostrar, porque de uma matéria-prima tão rígida, eu consegui montar
né, um sentimento puro que eu tenho pela minha própria mulher. Tá ali depois a gente mostra. Meu sonho é morar em um sítio, porque ali eu vou ter a liberdade do meu espírito. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito da liberdade, e eu acho que você, dentro de um sítio, você pode expressar de várias formas a sua liberdade, né? Contato com a natureza, plantando, aproveitando a própria natureza para você criar, né? De uma forma geral, o sonho meu é morar. Eu penso que a morte é uma volta para casa, porque todos nós viemos aqui na Terra para ter essa experiência na matéria, mas que a realidade da nossa vida, ela é espiritual, não é material. Portanto, a morte para mim eu não vejo como pesar, pelo contrário, eu vejo com alegria. Não é que eu queira morrer, nem estou depressivo. Pelo contrário, gosto de viver muito, vou viver até onde Deus permitir, mas percebo que a morte é uma volta para casa. Por exemplo, aqui eu trabalho em colégio, né? E as pessoas vão lá entregar fruta, verdura. Então eu vi uma oportunidade, né, com as madeiras daquele caixote para transformar, né, para as crianças verem que nada na vida se perde, né? A gente pode transformar em brinquedo, em várias coisas. E aqui eu fiz uma caminhonetezinha para aproveitar, como eu falei, os caixotes que eu trago do colégio. Aqui é um tubozinho de batom que eu aproveitei, né? São parafusos que a gente acha às vezes jogada na rua. E a gente vai transformando, né? De acordo com o dom, a habilidade de cada um, né? Tem que gostar, é evidente que a gente tem que gostar. E aí a gente mostra, né, as crianças do colégio, justamente o aproveitamento. Essa peça, por exemplo, aqui, foi uma peça que eu fui passear com a minha mulher em São Bento, Sapucaí, e lá, pela tradição das serras mineiras lá, eles tinha muito o monjolo. Eu acho muito bonita essa peça funcionando, né? São coisas antigas que funcionam e transmite em trabalho para o ser humano, né? Aqui uma folha de palmeira que eu transformei e botei e fiz uma borboleta. E vai dependendo da criatividade de cada um, né? Isso aqui eu aproveitei também, um pedacinho de pau, fiz um suporte de vela. Esses dias eu estava aqui, como eu falei, no jardim, eu gosto muito do jardim, e observei um beija-flor. E assim eu fui montando com folha de palmeira, pedacinho de pau, olhinho de gato, que é uma semente, pedacinho de fio, né? E aí inspirei em fazer esse beija-flor, que é um pássaro muito bonito. Bom, essa casinha aqui foi feita, como vocês estão vendo aqui, o nome da criança, Crase da Laura, e foram aproveitando o restinho de madeira que eu jogo, que eu acho na rua, né? Aqui, por exemplo, é aqueles foquinhos que a gente bota à noite para iluminar um corredor. E aí, eu tive aqui trabalhando, por exemplo, aqui, ó, eu trabalhei com pirógrafo para sinalizar que são as telhas, né? E também fiz a chaminézinha, porque é uma casa rústica, né? Então merecia a chaminézinha. Então a gente vai inspirando. Aqui, mais uma vez, a madeirazinha de caixote de fruta. E aí aqui atrás... Aqui atrás a criança brinca, né? E atrás da casinha fica aí a criança para poder ela brincar. Então essa casinha está aí feita por trás, a criança brinca, e a frente fica aqui decorada para que seja a frente da casa, para ela se sentir bem, né, com a casinha de boneca. E a gente vai fazendo a alegria de uma criança, né, que não tem coisa melhor na vida do que você agradar uma criança.
O sorriso dela já é a nossa gratidão. Esse barquinho, por exemplo, como a gente mora aqui na praia, eu vejo, né, quando a gente está na beira do mar, os barquinhos passando, pescando camarão, e aí eu tive essa inspiração de fazer essa traineirazinha aqui, como eles chamam, né, que é o modelo da praia aqui de Gruçaí, de Atafona, né, e, por exemplo, esse peixinho aqui, ó, eu vi uma pessoa pescando na televisão e esculpi, me deu vontade de esculpir esse peixinho, tucunaré. E assim a gente vai criando, transformando a matéria. Aqui, por exemplo, é uma exposição que eu fui de 2 rodas, lá no Cepop, em Campos, e achei essa latinha de cerveja e me inspirei em fazer uma moto. Então fiz aqui para poder ficar como lembrança da minha visita lá na exposição. Aqui, por exemplo, me deram uns pedacinhos de pau e me pediram para criar alguma coisa. Então eu fiz o Cristo, né? Porque simboliza justamente toda a nossa vida aqui na Terra, né? Todo o sentido de vida. Então, esse Cristo aqui, por exemplo, ficou aqui como exemplo, né? Para que todos que cheguem aqui na minha casa percebam a minha gratidão que eu tenho a Deus, porque simboliza justamente a minha inspiração, que vem de Jesus, como eu falei anteriormente, ele é um filho de carpinteiro, né? E aproveitei a própria madeira para simbolizar aqui o Cristo, deixando a minha gratidão a Deus, né? Fica como exemplo isso aí. A mensagem que eu tenho é o seguinte, eu penso que o momento que Deus está proporcionando na Terra, em todas essas dificuldades, não só da pandemia, mas até a falta de amor, como estava relacionado lá na Bíblia, eu acho que é uma grande oportunidade que a humanidade tem de transmitir dentro de si, né, deixar transmitir de dentro de si o amor que Jesus nos ensinou. Eu acho que o momento é propício para essa transformação em todos nós como seres humanos, para vivermos justamente como irmãos.